Aleluia. Eu queria, à luz do que nós acabamos de ver e ouvir, essa belíssima encenação, essa belíssima apresentação musical que foi confeccionada e ensaiada com tanto carinho para nos abençoar. Eu sei que hoje a gente não precisaria ministrar palavra nenhuma, porque a palavra já foi pregada, cantada, encenada. Eu tenho certeza que falou o seu coração. Mas a mim particularmente, eu não vou nem falar o que eu preparei para essa noite. Eu estava ali sentado e emocionado vendo a apresentação, a mensagem encenada, a mensagem cantada. E uma imagem vinha à minha mente, e uma imagem que eu já me referi a ela aqui, nesse púlpito, desse lugar, algumas vezes, não poucas inclusive. Eu estava ali sentado e me veio à mente uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan. Vocês já me ouviram falar dessa cena aqui? Me permitam lembrá-la mais uma vez. A maioria de vocês viu esse filme. Um pelotão de soldados que estavam na guerra recebe uma ordem do comando maior e diz que eles tinham que deixar o que estavam fazendo para resgatar um soldado. E mandá-lo para casa. Por quê? Um soldado teria essa honra, esse privilégio. Porque ele tinha mais 2 irmãos na guerra e os 2 já haviam sido mortos. E dos 3 irmãos só sobrou ele. E o governo, o comando do exército, não queria que a mãe tivesse o desprazer de ver a morte dos 3 filhos na mesma guerra. Quando descobriram que os 2 outros Ryans foram mortos, mandou ordem para que um pelotão fosse resgatar o soldado vivo e o levasse para casa, para que a mãe não tivesse que passar por aquele desprazer, aquela dor que com certeza da qual não poderia ser curada jamais. Então o pelotão é destinado para isso. Vamos resgatar o soldado Ryan. E eles atravessam todo o percurso longo para achar o soldado, passaram por vários lugares onde a guerra estava sendo desenvolvida. Atrás do soldado Ryan, acharam 1 ou 2, se eu não me engano, mas não eram o Ryan que eles estavam procurando, até que num momento final acharam o soldado. Naquele lugar onde acharam o soldado, houve um embate muito grande com o inimigo e todo o pelotão foi dizimado. Inclusive o capitão que o comandava. O filme começa, antes de desenvolver todo esse enredo, com um senhor idoso, por volta de seus 70, 80 anos, mais 80 do que 70, num cemitério com a sua família, esposa, filhos e netos. E ele aparece num cemitério onde tem uma cruz. E ele velho, fica em posição de sentido, presta continência e o filme começa a desenrolar. No final, volta essa imagem, depois que todo o pelotão foi morto. E este velho, este idoso, estava lá na frente da cruz, daquele túmulo, ele se ajoelha e diz para o capitão, que era comandante do pelotão que o fora resgatar, e ele diz: capitão, eu sou o soldado Ryan, agora idoso. E esta aqui é minha esposa, meus filhos, meus netos, toda a minha família. E ele ajoelhado, ele sussurra para o capitão morto que deu a vida para salvar a dele. Eu estou chegando ao final da minha vida, estou velho, estou idoso. E eu tentei viver uma vida que fizesse valer a pena o seu sacrifício por mim naquela guerra. Todo um pelotão fora dizimado para salvar um homem. E aquele soldado, agora velho, tão honrado, aliás, ainda jovem, tão honrado que fora e grato, ele falou: eles morreram por mim, de modo que vivo eu, devo viver de forma a fazer valer a pena o sacrifício deles por mim. Eu quero com a minha vida honrar o sacrifício que esses homens fizeram sem me conhecer, doando a sua própria vida para me resgatar. E no final da vida, então, ele apresenta toda a sua família e diz: capitão, acho que eu fiz valer a pena o teu sacrifício. Essa imagem foi a imagem que me veio à mente exatamente nesse momento aqui, porque nós conhecemos a história de Jesus. Ele veio ao mundo para ser a nossa Páscoa, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, que diz que Cristo é a nossa Páscoa. E nós aprendemos no início desse culto que a palavra Pesach, de onde vem Páscoa, tem como sentido etimológico passar por sobre, fazendo alusão ao Êxodo. Êxodo 12, onde o anjo da morte, o espírito da morte,
passou por sobre as casas onde havia a marca do sangue. E a gente aprendeu já neste culto, no início deste culto, que quando nós somos alcançados pelo sangue de Jesus, aquele que foi vertido lá no Calvário, aquele que foi vertido numa cruz como esta aqui lá no Calvário, um Jesus que se deixou matar, porque um Jesus que deu vida ao morto, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, acalmou tempestades, um Jesus que disse lá no Éden que se quisesse rogaria ao Pai, ele mandaria miríades e miríades de anjos para o servi-lo. Jesus se deixou vencer por um espinho, por um cravo nas mãos. Jesus se deixou matar por amor a nós. Jesus verteu o seu sangue para que o salário do pecado, que é a morte, não nos alcançasse. Se lá no Êxodo o sangue do Cordeiro livrou da morte física, em Jesus nos livrou da morte eterna. Quem pode dizer glória a Deus por causa disso, amado? Quantos de vocês já têm Jesus como Salvador e já são livres dessa morte? Diga glória a Deus uma vez mais. Aplauda o Senhor por isso, amado, que Ele é digno. É o sangue de Jesus que faz valer a pena. É o sangue de Jesus que faz com que o salário do pecado passe por sobre nós e não nos alcance, de modo que nele nós temos vida e vida abundante. Aí, ali sentado, eu fiquei pensando, Jesus, tu fizeste tudo isso. Será que a minha vida tem sido uma vida que tem feito valer a pena o teu sacrifício? Porque quando a gente vê cenas como essa, e mesmo quando vê o filme Jesus, que já vimos tantas vezes, vemos os soldados com tanta ira, batendo na mão dele com ódio, não só batia ao prego, mas batia com ódio. Quando nós vimos aquele filme que foi lançado há bem pouco tempo atrás, e nós vimos Jesus com a carne toda arrebentada, toda cortada pelos chicotes, nós nos permitimos tomar por solidariedade a Jesus, choramos, mas ao mesmo tempo sentimos ódio daqueles soldados. Como podem fazer isso com um homem tão bom? Só que nós fazemos a mesma coisa quando não vivemos uma vida que faz valer a pena. Nós crucificamos a Jesus toda vez que a nossa vida é uma vida que não é plano dele para a nossa vida. Quando nós pecamos, quando nós não cumprimos a missão, quando nós não fazemos valer a pena, quando a nossa vida não é a vida que esse Jesus sonhou para nós. Porque a pergunta com a qual eu quero terminar o culto dessa noite, uma vez que nós aprendemos que pecado é livramento da morte, uma vez que Páscoa é livramento da morte, uma vez que Páscoa é passar por sobre, ver a morte biológica no tempo do Êxodo e a morte espiritual no tempo da graça passando por sobre nós. Ora, se Páscoa é livramento da morte, a pergunta que eu faço é, para quê? O porquê Jesus nos queria livrar da morte? Por que Jesus morreu no meu lugar? Para quê? Por que Jesus propôs obedecer ao Pai e vir morrer na cruz para livrar a mim e a você da morte? Para quê? Por quê? O que ele tinha em mente quando ele vem e livra o Neil da morte? O Neil não pediu isso a ele. Você não pediu isso a ele. Nós não pedimos isso a ele. Mas ele veio assim mesmo. Para quê? Por que me livrar da morte? Ora, eu acho que a resposta é bem óbvia. Se ele me livra da morte, ele me livra da morte porque ele me quer vivo. Lógico. Óbvio. Inquestionável. Ele nos livra da morte para que nós vivamos. Porque a vida sempre foi a proposta de Deus, desde sempre. Jesus, quando veio, disse assim, eu vim, sabe para quê, gente? Eu vim para que vocês tenham o quê? Digam para mim. Vida. E que tipo de vida? Com abundância. A proposta de Jesus sempre foi vida. A proposta de Jesus sempre foi que nós vivêssemos. Eu vim para que vocês tenham vida. Então, Páscoa, se é a lembrança de que nós somos livres da morte para a vida, não viver com intensidade a vida que nós temos é pecado. Se ele passa por tudo isso que foi aqui simplificado, ao vivo e a cores, na realidade foi bem pior. Se ele morre para que eu viva, e eu e você, de alguma forma, abrimos mão de viver com intensidade, abrimos mão da bênção de estar vivo, por quaisquer que sejam as circunstâncias, é viver uma vida aquém daquela que ele sonhou para nós. Portanto, viver a Páscoa, comemorar a Páscoa, é pensar, repensar que tipo de vida que nós temos vivido.
Se ele me livra da morte, me livra para que eu viva. Ora, então, faça uma análise da qualidade de vida que você está vivendo hoje, do tipo de vida que você está vivendo hoje, e veja que se a vida que você está vivendo tem feito valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se Jesus viesse hoje resgatar a sua igreja e nos colocasse diante do seu tribunal, estivéssemos em fila, e ele perguntasse para cada um de nós, o que você fez da sua vida, filho? Uma vez que eu morri no seu lugar, qual seria a tua palavra? Faz uma análise individual. Esse tempo não é tempo para a gente olhar para alguém e dizer assim, puxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, porque ele está vivendo uma vida tão torta. Não, ninguém que tinha que ouvir isso está aqui hoje. E quem está aqui hoje são os que tinham que ouvir isso. Que tipo de vida você tem vivido? Ele morreu lá na cruz do Calvário, ele verteu o seu sangue. Ele tinha poder para se livrar dos escravos. Ele tinha poder para rogar ao Pai, milhares de anjos. Ele se sufocou, ele se sacrificou para que eu vivesse, para que você vivesse. E o que você tem feito da tua vida? Tantas pessoas a gente conhece no mundo que tem dons e talentos e preferem desenvolver esse dom e esse talento bem longe da casa do Pai, bem longe do Pai da casa, que quando vem uma peça dessa se emocionam e choram como eu. Mas a despeito de se emocionarem e chorarem e saberem que o Cordeiro verteu o seu sangue para que a morte não me pegasse, para que eu vivesse, ainda assim não tem coragem de viver intensamente. Quantas vezes a gente abre mão da vida porque estiúnculas? Quantas vezes nós vivemos uma vida tão medíocre que nos faz olhar para a vida e dizer que a vida é um castigo de Deus para nós? Não, a vida é um presente de Deus para nós. Estar vivo é um privilégio. Mas a vida só vale a pena quando ela é vivida na perspectiva deste Salvador. E não viver a vida em plenitude é pecado. Estar em pecado é estar longe de Deus. Eu quando chego na Páscoa eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser em que tipo de vida eu tenho vivido. E quando eu olho para mim muitas vezes no espelho, eu sei, Neil, você poderia estar fazendo muito mais. Você poderia ser mais útil ao teu Senhor. Você poderia viver uma vida ainda melhor, que fizesse valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas quantas vezes a gente joga tempo fora com coisas que não edificam? Quantas vezes, irmãos, nós estamos cuidando da nossa carreira própria, da nossa vida própria, da nossa casa própria? Quantas vezes nós vivemos uma vida e damos para Jesus o resto? Deus deu o melhor que havia no céu para nós, deu Jesus. E nós damos o resto para Ele. Damos miséria da nossa vida, damos o restante da nossa existência. Páscoa não é para nós nos lembrarmos em chocolate, como eu falei no início. Páscoa é para nós fazermos uma reflexão na vida. Porque se Páscoa é livramento da morte é para que nós vivamos. Viver é o propósito de Deus para nós desde sempre. Então, amado, olha para a sua vida. Veja os caminhos pelos quais você tem trilhado. Veja se a vida que você vive hoje faz valer a pena o sacrifício da cruz do Calvário. Porque se a tua vida não faz valer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você ainda tem um martelo na mão e um cravo que tem pregado na sua mão até hoje. Você tem uma lança e tem atirado ao lado dele até hoje. E você é réu de culpa. Páscoa é para a gente refletir por que ele nos livra da morte. Não viver em intensidade é pecado. Não viver é o oposto da Páscoa. Termino. Por que ele nos livra da morte também? Para que o mundo, através de nós que fomos livres da morte, nós que tivemos a marca do sangue no umbral da vida, nós tivemos a marca do sangue no umbral da porta, que nos livrou da morte. Através de nós, o mundo conhecesse o real significado do que seja santidade. Porque santidade, como se conhece hoje, é a coisa mais distante daquilo que Jesus pensava. Quando a gente lê Mateus capítulo 26, quando fala da última instituição da Páscoa e da ceia do Senhor, nós conhecemos esse episódio. Jesus se reuniu com os 12 e diz, um de vós vai me trair. Quem é, Senhor? Quem é? Um de vocês. Mete a mão comigo no prato. Porventura sou eu, quando Judas diz. Porventura sou eu, Jesus diz. Tu dizes. Nós conhecemos bem, muito bem, esse episódio. Então, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí o 27, 28 diz assim, e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei todos, é o meu sangue que é derramado por vós. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui,
na instituição da Páscoa a gente conhece o que é a real visão do que seja santidade. E Jesus quer que nós sejamos as testemunhas pelas quais o mundo vai conhecer o que é santidade de fato e de verdade. Isto é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Derramado por muitos para remissão, para pagar, para lavar, para purificar do pecado. E a Bíblia diz pela boca do apóstolo São Paulo que o salário do pecado é o que, irmão? A morte. Se ele diz que o sangue de Jesus nos livra do pecado, o sangue de Jesus, portanto, nos livra da morte. Ser livre da morte, ser livre do pecado é ser santo. Agora, quais são os frutos dessa santidade? Seria, de fato, a religiosidade, irmãos? Quem é santo tem que se enfurnar numa igreja e viver ali até Jesus voltar? Quem é santo tem que acender vela nas esquinas até Jesus voltar? Quem é santo tem que matar esse carneiro que nós vimos aqui e oferecer às entidades até Jesus voltar? Ser santo seria as representações teatrais da paixão de Cristo apresentadas na Páscoa? A gente liga a televisão na Páscoa e a gente vê em vários países pessoas com chicotes na mão, se lapidando, se machucando, se ferindo, se ensanguentando. E alguns são perguntados, por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso por Jesus. Estou fazendo isso para fazer valer o sacrifício de Jesus. Isso é o que a minha religião exige. Lá na Tailândia, muitos homens se crucificaram como Jesus. Subiram numa cruz e foram cravados pelo prego. Outros se mutilam. Muitos se mutilam. Na Tailândia, vimos um jovem arrancando 2 dedos da mão. E essas coisas esquisitas aparecem na Páscoa. As pessoas se sacrificando. Outros segurando numa corda, no meio da multidão, puxando para lá, puxando para cá. Gente subindo escadaria de joelho. Gente fazendo sacrifício individual. E diz, isso é minha fé, isso é minha santidade, isso é minha religião. Ora, se eu me mutilo, se eu arranco meu dedo, se eu arrebento o meu joelho subindo escadaria da penha, se eu faço alguns gestos esporádicos na Páscoa, quem ganha o que com isso? Jesus já se mutilou. Jesus já pagou o preço. Essas representações teatrais da paixão de Cristo não expressam a santidade que Jesus quer ver em nós. Seria a santidade a comoção que a gente sente quando vê as representações. Santidade seria a lembrança das datas religiosas desse país. Meu Deus, eu não sei se você sabe, mas esse ano de 2009, nós brasileiros só vamos trabalhar 168 dias. O resto é feriado. Eu sei que alguns de vocês dizem assim, glória a Deus. Oh, aleluia. Podia ser só 100 dias de trabalho. Um ano tem 365 dias. Nós vamos ficar mais da metade do ano sem trabalhar. E dezenas dos feriados que nós emendamos são de cunho cristão. Será que ser santo é observar o calendário religioso cristão? Recebi um torpedo, está no meu celular, eu ia ali ler, acabei que eu deixei o celular no gabinete. O camarada me manda um torpedo lá do DDD 62. Quem é essa mulher? Goiás. Acho que é Goiás mesmo. Aí manda assim, pastor Neil, esteja em oração por mim. Porque o Espírito Santo mandou eu entrar no centro de macumba e eu entrei e quebrei tudo. Deu polícia, ore por mim. Está lá no meu celular. Eu não mandei, eu não respondi. Eu falei assim, tomara que você vai preso, fique preso o resto da tua vida, miserável. Porque o cara entra num centro e diz, foi o Espírito Santo que me mandou. O Espírito Santo manda a gente não respeitar a religião do outro. O Espírito Santo manda a gente entrar na casa dos outros, quebrar tudo que é dos outros, só porque ele não tem a mesma fé que nós. Você gostaria que alguém entrasse aqui, espancasse seu pastor, quebrasse tudo que tem aqui? Gostaria que ele fizesse isso? Lógico que não. Por que nós temos que fazer isso? Mas na cabeça daquele crente retardado, isso é santidade. Ser santo é meter o pé na porta da religião do outro e quebrar tudo. É essa santidade que Jesus quer de nós. Teria santidade a ver, por exemplo, com ovo de Páscoa? Teria santidade a ver com coelho, com chocolate?
É essa Páscoa que Jesus quer ver gerada na vida dos que dizem crer no seu nome. Foi para isso que Jesus morreu. Não, essa santidade não tem nada a ver com o que Jesus pensa para nós. O que é ser santo então, pastor? Ser santo é simplesmente parecer com Jesus, nada mais. Parecer com Jesus. Mas parecer com o quê, pastor? Usar a roupa dele? Porque é o que tem acontecido hoje depois de um fenômeno que vem da Colômbia para o Brasil. Pessoas estão se vestindo de saco e cinza. Pessoas estão usando o chofar. Pessoas estão usando a bandeira de Israel. As pessoas na igreja estão resgatando as festas judaicas. Nós estamos judaizando o cristianismo. Isso é a santidade que Jesus quer. É com esse Jesus que a gente tem que se parecer. Não, se parecer com que Jesus, aquele Jesus do evangelho simples. Que pegou a criança no colo, que não julgou a prostituta. Que recebeu o ladrão de impostos. Que via a gente como gente e tratava a gente como gente tinha que ser tratado. Um Jesus da simplicidade. Parecer com Jesus no quê? Nesse capítulo 26 que nós acabamos de ler de Mateus, nós aprendemos. Lá no versículo 21, olha que coisa interessante, na instituição da Páscoa. Enquanto comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Imagine você sentado com seus melhores amigos. Seus melhores amigos. Aqueles aos quais você chamou a dedo. E Jesus senta, tem uma revelação do Pai e diz, olha, um de vocês vai me trair. E ele sabia quem era. E o que o ia trair já estava com dinheiro na mão, já tinha sido vendido. Jesus tinha toda a razão do mundo, porque era humano, de permitir que a amargura tomasse seu coração, não. Mas Jesus, ainda que soubesse que seu futuro não fosse promissor, de que um amigo era traíra, ainda assim, Jesus serve pão para esse amigo. Sabe o que Jesus está ensinando para mim? Que parecer com ele é viver sem amargura. Viver e ser como Jesus é ser alguém capaz de perdoar. Ser como Jesus é não pagar com a mesma moeda. Ser como Jesus é não permitir que a traição que você vai sofrer amanhã, que o problema que você vai sofrer amanhã, que a facada que você vai sofrer amanhã, não roube de você a capacidade de viver hoje com intensidade. E quantas vezes a amargura nos rouba a capacidade de viver o hoje com intensidade? Quantos de vocês que estão aqui, Deus sabia que você vinha e essa palavra foi liberada para você? Quantos de vocês não estão aqui vivendo com a amargura que foi plantada no teu coração no passado, e essa amargura do passado fala tão forte dentro do teu coração que ela atrapalha você de viver hoje com intensidade? Quantos de nós não permitimos que a amargura, por causa de uma traição no passado, gere ódio no nosso coração, que a gente diz, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, porque ele não merece. É verdade, não merece, mas você, se amasse, merece. Você deveria perdoar. Porque, como eu já falei aqui, quem não perdoa está dizendo para aquele que agora odeia, você morreu para mim, você não vale mais nada, você está morto. Pois é, ele está morto, virou um cadáver, mas é um cadáver que você carrega dentro de você. Ele é um inimigo que você leva para a cama e perturba o teu sono. Ele é alguém que rouba grande parte do tempo que se chama hoje na tua vida. Por causa da amargura, nós estamos vivendo um dia que não vale a pena ser vivido. Isso é antagônico à Páscoa. Parecer com Jesus, ser santo, é vencer a amargura. Parecer com Jesus é aproveitar o hoje. Santo, portanto, não é quem vive sonhando com o céu. Santo é quem não abre mão do hoje por nada. Porque o hoje é tudo que a gente tem na vida e nada mais. Você está entendendo isso também ou não, amado? Diga para quem está ao seu lado, o hoje é tudo que você tem, mais nada. Pode falar para ele aí. Uma água para mim, por favor. Tudo que você tem. Porque quem garante que você vai acordar amanhã? Ninguém. Você pode ser atropelado hoje. Está amarrado, pastor. Pode cair um Boeing 727 aqui em cima da gente agora. Está amarrado, pastor. Está amarrado, é verdade. Mas que pode, pode. Tudo que você tem é hoje. Agora olha para a tua vida. E diga para Jesus que o hoje que você está vivendo tem feito valer a pena o sacrifício dele na cruz do Calvário. O que é ser santo? Ser santo é conscientizar-se que estar vivo é um privilégio. Já falei sobre isso aqui. Mas embora estar vivo seja um privilégio, traz consigo o peso da missão. Meu amor, obrigado. Jesus no versículo 27, estou terminando. 28 diz assim, pois isso é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus está dizendo, olha, o meu sangue vai ser derramado e esse vinho é o símbolo desse sangue.
que precisa ser derramado. Porque se ele não for derramado, os pecados de vocês não serão perdoados. Jesus veio e curtiu a vida. Viveu a vida com intensidade. Não permitiu que a amargura da traição o tirasse a responsabilidade da missão. Ele cumpre a missão até o fim, com amargura sem amargura. Ele viveu a vida até o dia que a morte atravessou a sua história. Viver é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão. Todos nós que viemos ao mundo com a missão dada por Deus. Mesmo você que está aqui, cuja mãe, o pai diz assim, meu filho, você não era para ter nascido, sabia? Você só está aqui porque a camisinha furou. E meu filho, você não devia ter nascido, você foi um produto de um adultério meu. E meu filho, você está aqui porque a mamãe foi estuprada. Como quem diz, você nasceu, filho meu, mas você não era projeto do papai e da mamãe. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até não ser projeto do papai e da mamãe, mas você é projeto do amor do Pai, de Deus, desde a fundação do mundo. Quando você foi plantado lá naquele útero que não te desejava, Deus já tinha te gerado desde os tempos eternos. Você não era plano da mamãe, mas era plano do papai do céu no nome de Jesus. E se você veio ao mundo, você tem uma missão. Achar essa missão e cumpri-la é o que faz a vida valer a pena. Aqui eu confesso uma coisa a você. Eu acho o trabalho com gente o trabalho mais difícil do mundo hoje. Tem dia que você não se suporta, não é verdade? Nem você aguenta a tua presença. Tem dia que você olha no espelho e dá vontade de vomitar. Que a gente acorda mal. Agora imagina você acordar assim, ainda ter que se encontrar com gente o tempo inteiro, o dia todo. E fazer isso ano após ano, década após década. Dezenas de vezes na minha vida, eu tive vontade de chutar o balde do pastorado, da minha missão e fazer outra coisa. Mas pastor, o senhor tem uma igreja tão abençoada, uma igreja tão grande, uma história coroada de tanto êxito. É verdade. E eu louvo a Deus por isso e é graça de Deus. Mas dezenas de vezes, nesses quase 19 anos de ministério, eu tive vontade de falar assim, cara, eu não quero mais saber de gente, tratar de gente, que eu vi problema, de ver meu telefone tocando o tempo inteiro, de ter que responder 150 e-mails por dia quase, o tempo inteiro ser alvo de toda má notícia que acontece no meio da massa, dentro e fora da igreja, ter que dar resposta, parecer ser o mais santo de todos, o tempo inteiro sem referência. Tem época que eu não aguento mais. Digo assim, Deus, eu vou fazer outra coisa. Onde eu não precise estar ligado ao que se faz 24 horas por dia. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes o Espírito Santo falou assim, Neil, você pode fazê-lo, você é livre. Agora você encontrará alegria fazendo outra coisa na sua vida, uma vez que você sabe que foi para isso que você nasceu. Uma vez que você sabe que a coisa mais preciosa que eu lhe dei foi a boca, você imagina, de boca fechada, para o que eu nasci. Com dor ou com alegria, com vontade ou sem vontade, foi para o que, no meu caso, eu nasci. E eu não posso fazer outra coisa senão isso. Para o que você nasceu? Paulo disse, pois se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo está dizendo, eu nasci para anunciar o evangelho. Me é imposta essa obrigação. Se eu anunciar a minha vida, não é vida, minha vida é existência. Para que você nasceu, meu irmão? Qual a tua missão? Páscoa é para refletirmos sobre isso. Você nasceu para fazer o que você está fazendo. Você acha que quando Deus planejou a tua existência, Ele estava ali pensando, sentado lá na mesa celestial, sonhando você. Você acha que Ele sonhou você vivendo a vida que você está vivendo agora, nesse instante? Se não é a vida que Deus sonhou para você, deixa eu falar uma coisa para você. Ou você volta para Deus e vive a vida que Deus quer que você viva, ou você vai continuar fazendo o que você faz e sendo infeliz fazendo o que você faz. Porque ninguém consegue ser feliz fazendo o que Deus não mandou fazer. Ninguém consegue ser feliz não sendo o que Deus sonhou que você fosse. Agora, se você é produto do sonho de Deus e realiza o sonho de Deus para a tua vida, faça o que você fizer. Deus vai te dar alegria e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você fizer. É isso que a gente pensa na Páscoa.
Viver é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão. Para que você nasceu? Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, cheio de amargura, cheio de traíra, porque não foi só Judas que o traiu. Todos o abandonaram. Todos o abandonaram. Mas a despeito da tristeza, da dor, da traição, ele diz, eu tenho uma missão a cumprir, eu vou cumpri-la até o fim. E foi o cumprimento da missão que fez valer a pena a vida de Jesus. Parecer-se com Jesus é conscientizarmos de que estar vivo é um privilégio mesmo, trazendo consigo o peso da missão. E cumprir a missão, isso é trazer significância à vida. Atendi há bem pouco tempo atrás um juiz. Ele está aqui no nosso meio hoje. E eu não posso revelar o seu nome, evidentemente, por ética. Um homem que chegou, quem sabe, onde a maioria de nós gostaríamos de chegar. De ter o poder que, quem sabe, um juiz tem. De ter a capacidade quase semelhante à de Deus, de discernir a vida de um ser humano. Prendam, solte. É o sonho, quem sabe, de todo advogado, principalmente. Querem chegar lá. Mas esse homem, uma vez, estava no seu gabinete após um julgamento. O julgamento que fora muito bem sucedido não trouxe paz no seu coração. E ele então, lá no seu gabinete, perguntou para si, você é feliz fazendo o que você faz? E uma voz dentro dele falou assim, não, você continua sendo infeliz. Sonhou com isso a vida inteira e depois que esse sonho se tornou realidade, você descobriu que não é essa a realidade que a tua alma ansejava para o teu ser. Agora, o que fazer se agora eu já sou o que sou? Mas sendo o que sou, eu não consigo ser feliz. Fazendo o que faço, eu não consigo ser feliz. Tendo o poder que tenho, eu não consigo ser feliz. Tendo a honra que eu tenho, eu não consigo ser feliz. Tendo os bajuladores que eu tenho aos meus pés, eu não consigo ser feliz. O que eu faço? Tenha coragem de ser o que você é no coração de Deus. Uma faxineira do tribunal onde ele trabalha percebeu que esse justo juiz, muito humano, simples, e que toda vez que passava por ela, cumprimentava, bom dia, dona fulana, bom dia. É um cara sangue bom, sabe, né? Aquele cara metida besta. Cumprimentava o assessorista, cumprimentava a secretária, cumprimentava a mulher que serve o café, que faz faxina. Essa mulher que faz faxina também está aqui sentada hoje, está com um sorriso enorme nos lábios, seu chefe está aí. Falou assim, doutor, vejo que o senhor não está muito bem. Ela falou, não estou mesmo, senhora, mas não estou mesmo, mas tudo bem. Ore por mim na sua igreja, mas eu já oro há muito tempo. Então ore mais. Ela pegou um sermãozinho chamado Quando Tudo Não Basta. É o tema do sermão. Quando o tudo não basta. Pô, eu tenho tudo, isso tudo não me trouxe alegria. Ela falou, doutor, eu queria dar esse presente ao senhor. Ela deu um presentinho do sermão, Quando Tudo Não Basta. E aí o meritíssimo descobriu que ele tem tudo, mas o tudo sem Deus não é nada. E ele disse, Deus, eu estou disposto a abrir mão do tudo, para não ter nada, desde que seja para ter nada contigo. Ele visitou a igreja presbiteriana de Copacabana, onde mora, e lá na igreja presbiteriana de Copacabana aceitou a Jesus como seu Salvador. E hoje ele diz, pastor, eu sou um homem muito feliz. Porque eu descobri que o que traz a felicidade ao meu coração não é ter. O que traz felicidade ao meu coração é ser. E ser o que nós somos no coração de Deus. Você precisa ser aquilo que Deus sonhou para você. Senão nada do que você faça vai trazer alegria para a tua alma. Você vai nascer e vai morrer, mas não vai ter tido o privilégio de viver. Vai continuar sendo esse holograma, essa mentira. Que você vende para a sociedade. Todos pensam que você seja isso mesmo. Todo mundo pensa que você é esse cara, garanhão, sangue bom, malandro, esperto. Todo mundo pensa que você é tudo isso quando está no meio da coletividade, mas você sabe que não é tudo aquilo. Quando você está com a cabeça sozinho no travesseiro, você sabe o que você é. E Deus também sabe. Páscoa é tempo de reflexão. Páscoa é tempo para refletirmos sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. Páscoa é tempo de buscarmos santidade, mas a santidade que nos faz viver o presente sem amargura, conscientizarmos de que estar vivo é um privilégio, mas traz consigo o peso da missão. E, portanto, ter o peso da missão é viver como Jesus, é ser solidário. É não nos transformarmos numa ilha. É vivermos para o outro, é fazer valer a pena a nossa existência. Essa foi
a imagem que me veio quando eu vi essa cantata de vocês, que me abençoou muito. Me imagino diante do túmulo de Jesus, tendo que justificar a minha vida. Jesus, eu tenho tentado procurar viver uma vida que faça valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, se você estiver diante de Jesus, o que você vai dizer para ele? Bom, se você não sabe, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que comparecer diante de Jesus. Cedo ou tarde, a Bíblia diz que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal. E diz a sua palavra que ele separará as ovelhas dos lobos. Dos que fizeram valer a pena, dos que não fizeram valer a pena. Eu sei que essa mensagem, ela não está muito na moda. Falar de perdidos, de salvo, falar de pecado. Sou dono da minha vida, pastor, eu faço o que eu quiser com ela. É verdade. Faz o que você quiser com ela. Problema de cada um de nós. E a Bíblia até nos exorta a que façamos isso. Você lê Eclesiastes capítulo 12, ele nos exorta que nós façamos isso, que curtamos a vida, como essa vida, essa juventude tem curtido. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, anime-te o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Quebra tudo, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Mete o pé na porta. Pitbull. Arrebenta com tudo. É o que ele está dizendo aqui. Jovem, mete o pé mesmo, vai viver a vida. Você só tem uma para viver. Agora o versículo não acabou. O versículo diz o seguinte: sabe, porém, que por todas estas coisas Deus te trará juízo. Páscoa é tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque o ovo, o chocolate, o coelhinho só foram criados para nos tirar da real razão da Páscoa. Como o velhinho simpático de roupinha vermelha foi criado para nos tirar o real sentido do Natal. Como você vê, as principais festas cristãs foram roubadas na sua essência. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas sabe que a única forma e o único lugar dentro do qual, estando nós, ele não tem acesso à nossa vida, é na presença do Cristo, que ressuscitou no domingo como este. Longe da presença desse Cristo, nós somos presa fácil. Então que nessa Páscoa, amado, você possa refletir sobre a sua vida. E se a sua vida não tem sido uma vida que dignifique, que faça valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, saiba, você tem andado com um martelo e com um prego na mão. Porque quando a gente não vive aquilo que Deus sonhou para nós, e cada um de nós sabe que não vivemos, quando não vivemos o que Deus sonhou para nós, cada um de nós sabe. Você sabe que a vida que você vive não foi a vida que Deus sonhou para você. E ainda assim você vive. Saiba, nós daremos conta a Deus no dia do juízo. E a minha oração é que eu me encontre com você nesse juízo, e todos nós, pelo sangue do Cordeiro, sejamos absolvidos por termos vivido uma vida que fez valer a pena o sacrifício de Jesus no Calvário. Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te dê uma abençoada Páscoa e que a tua vida se transforme numa vida que vale a pena ser vivida no nome de Jesus. Amém, amado? Quem recebe essa palavra, aplaude o Senhor bem forte, porque o Senhor é divino. Aleluia.